Boa noite. Os rejeitos de mineração da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, chegaram ao Rio São Francisco. A constatação é de pesquisadores da Fundação Joaquim Nabuco. No Opinião Pernambuco de hoje, nós conversamos sobre o trabalho da equipe da Fundagem que chegou a essa constatação e sobre as consequências socioambientais da contaminação do São Francisco, o rio da integração nacional. Participam Luiz Henrique Romani, coordenador do Núcleo de Estudos em Estatísticas Sociais da Fundação Joaquim Nabuco, Neison Freire, supervisor do Centro Integrado de Estudos Georreferenciados para a Pesquisa Social, e ainda o pesquisador também da Fundação Joaquim Nabuco, João Suassuna. Boa noite. Grata Boa noite. Pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Vamos começar pela pesquisa. Vocês fizeram uma pesquisa que aponta a contaminação do Rio São Francisco pelos rejeitos da barragem de Brumadinho. 2 dias antes da divulgação do monitoramento de vocês, o IBAMA havia divulgado uma nota dizendo que o São Francisco não estava contaminado pelos rejeitos de Brumadinho. Acho que o IBAMA e uma ONG também tinha chegado... SOS Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica tinha chegado a esse mesmo resultado. Não, ao contrário. Mata Atlântica é o contrário. A Mata Atlântica chegou ao mesmo resultado de vocês. Isso. E o IBAMA... Contrário. O resultado contrário. O que muda para vocês terem chegado a um resultado que afirma, sim, o São Francisco está contaminado e o IBAMA, não, o São Francisco não está contaminado? São metodologias diferentes, é isso? Sim, são metodologias diferentes, com dados que são observados de maneiras distintas, né? E você veja que enquanto o IBAMA e SOS Mata Atlântica trabalham com amostras de água e tiveram resultados antagônicos, sim, né? Nós trabalhamos com parâmetros físicos extraídos das imagens de satélites. Então, é uma outra abordagem e mostra que o São Francisco, desde que essa contaminação chegou e nós calculamos através de diversas imagens, né, com métodos que medem a energia, na verdade, a reflectância da superfície, ou seja, a energia da água. Imagem de satélite, são várias datas, né? Satélites franceses e satélites norte-americanos, no Centro Integrado de Estudos Georreferenciados da Fundação Joaquim Nabuco, em Apipucos, e nós pudemos acompanhar o deslocamento dessa contaminação pelas águas do Rio Paraopeba, que não são visíveis ao olho humano. Isso é importante que se frise, porque quando a literatura mostra, e nós evidenciamos isso na nossa pesquisa, que quando há elementos em suspensão na água, você tem um comportamento da energia eletromagnética diferente. E isso, os sensores a bordo dos satélites, que estão a 700, 800 quilômetros de altitude, eles conseguem registrar de uma forma muito precisa. Uhum. Então, nós estimamos, nós demonstramos que essa contaminação chegou até o lago da represa da usina hidrelétrica de Retiro Baixo. Eu estive lá no dia 19 de fevereiro. E realmente, no dia 19 de fevereiro, visualmente, a água não parecia contaminada. Naquele dia, o sistema Furnas-CEMIG resolveu retornar à operação nas turbinas. São apenas 2 turbinas, uma não funciona, mas tem um vertedouro. Então, desde aquele dia, a água que estava contida em Retiro Baixo continuou vertendo para o Rio Paraopeba. E aí, nas imagens, nós calculamos que esse barramento está a apenas 23 quilômetros da represa de Três Marias, que é a foz do Rio Paraopeba. E o rio e a represa de Três Marias, ela está contida, ou melhor, o Rio São Francisco, o leito principal dele, ele forma a represa de Três Marias junto com outros contribuintes, dos quais o principal é o Rio Paraopeba. Então, no nosso entendimento, se chegou à represa de Três Marias, chegou ao Rio São Francisco. Agora, oi, João.
Eu acho que cabe aqui a seguinte discussão. Tem uma ideia que está sendo colocada aí, que é a seguinte: uma vez o rejeito chegando na represa de Três Marias, ele vai ficar sedimentado no fundo da represa, e é uma represa que é enorme. Três Marias tem 19 bilhões de metros cúbicos d'água. E esse rejeito vai ficar ali retido e não vai passar para a calha do Rio São Francisco. A gente precisa ter um certo cuidado com isso. Primeiro, não se sabe ao certo a composição desse rejeito, principalmente de metais pesados. Não se sabe granulometria, não se sabe qual o rejeito que vai sedimentar, não se sabe o rejeito que vai ficar em suspensão na água, tá? E isso a gente precisa identificar isso aí, precisa analisar e chegar a uma conclusão com relação a isso, né? Porque Três Marias hoje está cheia, está com 80% do seu volume, né? Tem 70 metros de coluna d'água. Então, a ideia de que o rejeito fique ali sedimentado no fundo, até que procede, né? Porque é muita água para segurar aquilo ali. Mas Três Marias, há 2 anos atrás, estava com 2% do seu volume útil apenas. Então, quando uma represa enorme como é Três Marias fica muito seca, quando chega o período chuvoso, os rios começam a botar água para dentro dela, inclusive o Paraupebas, tá entendendo? E vai revolver toda essa lama e tal. E as turbinas vão ficar lá gerando energia e essa água vai passar pelas turbinas e vai cair na calha do São Francisco. Então é preciso ter cuidado. Essa contaminação, no meu modo de entender, já está existindo, está entendendo? Agora é uma questão de tempo. Luiz, qual é a sua maior preocupação, considerando essa contaminação do Rio São Francisco? Nosso enfoque, o papel do pessoal das estatísticas sociais lá, foi um pouco olhar quem está jusante dessa conversa, né? Então, digamos, passando esse problema de Três Marias para baixo, nós estamos falando aí de 2.600.000 pessoas que moram em municípios ao redor do São Francisco. Dentro desses 2.200.000 pessoas, nós estamos falando aí de pelo menos uma grande região de desenvolvimento, que é Petrolina Juazeiro. Nós estamos falando de 2 usinas hidrelétricas que podem ser afetadas, talvez para tentar segurar rejeito ou não. E de um rio que já vem sofrendo vários ataques. Então, a gente tem desde possibilidades de impacto em turismo, fruticultura irrigada, vitivinicultura, pecuária e consumo humano. Quer dizer, todas essas cidades aí usam o Rio São Francisco como fonte de consumo humano. Então, a nossa preocupação, nós ainda não fizemos nenhuma estimação de PIB ou coisa do gênero, até porque, em termos econômicos, é cedo para falar em questão de alarme, né? A gente está mais numa abordagem de administrar riscos. Sim. Então, há essa possibilidade, precisamos, então, pensar em sistemas de controle da qualidade dessa água, que já é tarde, já deveria ter, pelo uso múltiplo que o Rio São Francisco tem. É preciso aprofundar o debate sobre o custo dessa água. Então, por exemplo, transposição vai retirar de água de lá. Quanto vai se pagar pela transposição? Até hoje isso está em aberto. Quanto que uma usina hidrelétrica tem que pagar pela água do Rio São Francisco? Quanto que o pessoal de fruticultura irrigada tem que pagar pela água do São Francisco? E também uma necessidade de se preparar as atividades econômicas numa eventualidade de chegar a esses dejetos chegarem a um nível tal que atrapalha a atividade econômica. Saindo um pouco da atividade econômica, dá para prospectar, se não vierem medidas rápidas e medidas eficientes, dá para prospectar aí problemas de saúde pública? Sim, veja, se mesmo em quantidades mínimas, por exemplo, de metais pesados, mas você tem as cadeias da fauna
aquática do Rio São Francisco, o peixe pequeno, que é comido pelo peixe médio, que é comido pelo peixe grande, que é pescado e que vai para a mesa do brasileiro, do nordestino. E isso existe a bioacumulação, ou seja, esses metais eles se acumulam, eles não são expelidos. Então pode ser que, veja, a Fiocruz fez uma palestra muito interessante no seminário e mostrou que eles estão trabalhando com um horizonte de pesquisa de 20 anos para Brumadinho. Ou seja, as repercussões do ponto de vista da saúde pública não são apenas na fase emergencial do desastre, mas nas fases das consequências e dessa ampliação, que é o momento que nós estamos vivendo agora desse desastre, que ele não acabou. O que está acontecendo é que o Rio São Francisco ligou Brumadinho a Recife e a todo o Nordeste. Então, os modelos de previsibilidade baseados em Mariana deram todos errados. Porque o desastre de Mariana é completamente diferente do desastre de Brumadinho, né? Ou do crime de Mariana e do crime de Brumadinho. Eu acho que hoje já há uma teses jurídicas mais consolidadas. O Procurador-Geral do Estado de Sergipe, no seminário, mostrou isso. Não foi acidente nem desastre, foi um crime. E aí a empresa precisa ser responsabilizada por isso, né? Então, surgem duas teses jurídicas que se formaram a partir... Eu já tinha detectado isso no trabalho de campo que eu fiz com uma colega pesquisadora, Beatriz Mesquita, lá no campo, nos municípios de Pompéu, Felizlândia e Três Marias, que são os municípios que têm contato com a represa, né? Veja, a nossa pesquisa não é uma pesquisa sobre Brumadinho, mas sobre o pós-Brumadinho. E essas teses jurídicas, a primeira é obrigar essa empresa a retirar a lama. Enquanto as 12 milhões de metros cúbicos de lama estiver expostas a um meio natural, sem nenhum tipo de contenção, que é uma situação, do ponto de vista geofísico, completamente diferente de quando ela estava contida na barragem que se rompeu, num período chuvoso, né, numa região de relevo acidentado, é óbvio que vai, e numa época chuvosa... Que o córrego do Feijão... O córrego do Feijão rebrotou e ele continua, então todo esse cenário geoambiental, ele tende a erodir essa lama e continuar contaminando. Então, obrigar a empresa a retirar e fazer uma disposição em local seguro e adequado, retirando todas essas contaminações. Isso é possível. A professora Dulce Pereira, da Universidade Federal de Ouro Preto, também esteve no seminário e mostrou que existem... Você está se referindo ao seminário da Fundação Joaquim Nabuco, do seminário da semana passada. Então, existem cavas de mineração, locais que poderiam ser locais adequados mediante tratamento ao depósito dessa lama. Essa é a primeira tese jurídica. E a segunda tese, que está muito ligado ao que o colega Luiz Romani tem estudado nesse caso, que são as repercussões econômicas que afetam populações de alta vulnerabilidade social que necessariamente não têm contato com a água, mas são vítimas da contaminação. Então, por exemplo, quando eu estive lá em Três Marias, já foi relatado pelo secretário de Meio Ambiente que ninguém quer comprar o peixe da represa, porque, como falou o colega João Suassuna, isso é um grande mar doce, um volume d'água excepcional, que tem vários usos lá. Um deles é a aquicultura, cultivo principalmente de tilápias em tanque-redes, além da pesca artesanal e da pesca esportiva, né? E, embora o peixe não tivesse contaminado, eu comi o peixe de Três Marias, e estou bem, mas ninguém quer comprar o peixe. Inclusive, em reunião que eu tive em outro município e ia para Três Marias, a técnica da prefeitura me disse: mas você vai ter coragem de comer o peixe? Então, existem inúmeros relatos, inúmeros casos como esse. Existem relatos, também a Prefeitura de Pompéu, que veio ao seminário da Fundação Joaquim Nabuco, mostrou um casal muito pobre e que tinha como atividade principal fazer doces. Você sabe que é muito comum isso, porque é uma Minas rural, é uma Minas de pequenos sítios, pequenas propriedades. Ela fazia doces e pimentas para vender na feira. E a moça desesperada, porque ninguém na feira de Pompéu queria comprar essas compotas, porque disse que ela atravessava o rio Paraupeba e o doce estaria contaminado. E ela: não, mas eu faço de barco, mesmo porque é impossível atravessar a pé o rio Paraupeba, né? E são repercussões econômicas. Então, estender, só para fechar, a segunda tese é obrigar a empresa Vale a estender esse auxílio não apenas aos que são vítimas da lama, mas diretas, aos vítimas, né, da contaminação direta e indireta. Isso chegaria até Recife, até Pernambuco. Oi, João. Veja, eu acho que cabe aqui a gente fazer uma distinção
do tratamento de esgotos domésticos no rio e o tratamento que tem que ser feito de um rejeito também caindo do rio. São coisas completamente distintas. Na questão do esgoto, você pode flocular, você pode filtrar, você pode clorar e tornar aquela água própria para consumo humano. Mas, com metais pesados, isso não acontece. Ele está lá, ninguém está vendo, a água está cristalina, mas se você tomar, você tem problemas de saúde e sérios. Só para a gente fechar esse bloco, eu tenho, acho que não mais que 1 minuto, talvez menos até. A pesca artesanal pode ser mais afetada, mais diretamente afetada, esses pescadores que vivem dessa atividade artesanal? Já está sendo afetado. Já está. E vão fazer o que da vida? Porque todo o Paraopeba e a parte de Três Marias já não estão conseguindo vender os peixes ou não estão podendo pescar. Aí entra numa situação de não sobrevivência mesmo, fome. E aí a empresa não tem, poderia ser responsabilizada por esse tipo de dano, que é um dano, digamos, entre aspas, indireto? Tem que ser responsabilizado. Isso é direto, isso não é indireto. Não é indireto. O pescador é direto. O que a gente está falando de indireto seria uma comunidade que não tem contato com a água, que está fora da área que eles delimitaram, que é a partir do rio. Sim. Mas você pode ter uma propriedade que está a 10 quilômetros do rio, mas que é afetada. Uhum. Então, ninguém quer comprar as hortaliças de Pompéu, ninguém quer comprar... Agora, nem toda Pompéu está no rio. Papagaios é um município reconhecido pela Vale, tá? E Papagaios produz pedra ardósia exportada para a Europa. Os europeus não estão comprando a pedra ardósia. O que pedra tem a ver com contaminação do rio? Os europeus não querem saber de nada que venha de um lugar que tem contaminação por metais pesados. Né? Então, os desdobramentos são vários. Vamos fazer um intervalo curtinho. A gente volta daqui a pouco. Não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é a contaminação do Rio São Francisco pelos rejeitos de mineração de Brumadinho, segundo pesquisadores da Fundação Joaquim Nabuco. Até já. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco. A contaminação do Rio São Francisco por rejeitos de mineração da barragem de Brumadinho é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa Luiz Henrique Romani, coordenador do Núcleo de Estudos em Estatísticas Sociais da Fundação Joaquim Nabuco, Neison Freire, supervisor do Centro Integrado de Estudos Georreferenciados para Pesquisa Social e ainda o pesquisador também da Fundação Joaquim Nabuco, João Suassuna. Falamos no bloco anterior do resultado da pesquisa de vocês, que aponta uma contaminação do Rio São Francisco, um pouco dos problemas decorrentes dessa contaminação. Eu queria provocá-los agora no sentido de o que é possível fazer. Constatada essa contaminação, visto aí o tamanho do problema, o que é possível fazer? João, eu vi que você está querendo falar. Veja só, foi constatado no seminário lá da Fundação que essa lama tem que sair de todo jeito dessa represa que estourou, né? Por que ela tem que sair? Porque ficou um resto de lama, de rejeito, e naquela região, atualmente, está havendo o período chuvoso normal, né? Então, o que é que está acontecendo? Está chovendo muito, essa chuva continua diluindo a lama que está lá depositada, e essa lama continua contaminando o rio Paraopeba. E chega também em Três Marias e vai seguir viagem para o Rio São Francisco, com certeza. Então, essa lama tem que ser retirada de todo jeito. Retirada ontem. Agora,
O que a gente não pode fazer é transferir problemas. Por quê? Vai se retirar essa lama e vai se colocar aonde? Porque o problema vai continuar onde ela for colocada, tá entendendo? A chuva vai continuar caindo em cima dela e ela vai continuar poluindo as coisas. Logo após o rompimento de Brumadinho, eu vi nos noticiários da televisão uma notícia de um trabalho que está sendo feito pela Universidade de Ouro Preto. Um professor lá está utilizando rejeitos de mineração para o fabrico de tijolos, cerâmicas, para a construção civil. Eu achei isso assim uma alternativa muito importante, principalmente para aquele momento que estamos vivendo agora em Brumadinho. O que fazer com esse rejeito, né? No seminário, eu até fiz esse tipo de informação, prestei esse tipo de informação, mas aí surgiu a seguinte indagação lá, aos meus questionamentos. É preciso ter cuidado com isso porque morreu muita gente na região. Então, fazer tijolo com um rejeito que pode conter restos humanos, né? Isso é uma coisa que a gente precisa ter um certo cuidado. E na realidade é. Agora, eu acho que para isso a pesquisa tem que andar em paralelo com isso. Porque não é só o rejeito de Brumadinho que está preocupando. São das outras barragens também. E as outras barragens precisam ser esvaziadas também. Entendeu? Agora, já se deu um passo importante. O Estado de Minas aprovou uma lei que proíbe o estoque de rejeitos em barragens de montante. Isso já é lei, não se pode fazer isso. Inclusive, a Vale está descomissionando todas as outras. Está deixando de funcionar. Então, tem potencial aí, tem uma bomba relógio armada e a gente precisa saber o que fazer com esses rejeitos. Tirar a lama, saber o que fazer dos rejeitos. E aí também, dentro dessa perspectiva de avançar, de trazer soluções... Tem muito mais. Tem muito mais. E como socorrer as pessoas que já foram vitimizadas pelo desastre, pelo crime de Brumadinho. Não, isso aí... E outras que serão vitimizadas aí com o decorrer do tempo. Isso aí vai depender muito da atuação agora do Poder Judiciário em acionar a Vale e fazer ela, que ela é a responsável, em última instância, ela é responsável por resolver esse problema de quem foi diretamente afetado e provavelmente parte dos problemas, espera-se, dos indiretamente afetados. A dificuldade aí, e por isso precisa ter pesquisas, por exemplo, em saúde, que o pessoal da Fiocruz mostrou dados, que dependendo do tipo de contaminação que nós estamos falando, o pico das doenças ocorre 15 anos depois, não é agora. Agora aumenta dengue, chikungunya, machucado das pessoas que foram... E depois que vem as que são decorrentes do metais pesados, é coisa de 15 anos para frente. Que tipo de doença? Aí vem câncer, problema respiratório... Problemas neurológicos. Depressão, tem então, muitos problemas. São outros problemas que vêm 15 anos depois. Então, é preciso que... Aí é que ele já está na mão da questão jurídica, de se exigir da Vale esse ressarcimento diretamente às pessoas e também um fundo para que possa atender esses gastos que vão ocorrer no futuro. Mas mais do que isso, quando o João falou ali em proibido, está proibido a partir de hoje, mas existem quase 400 barragens de mineração em Minas Gerais. Boa parte dessas barragens estão na calha do São Francisco. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ou seja, esse mesmo problema que acontece em Brumadinho pode acontecer em outras, e talvez não Brumadinho, mas outras juntas façam passar de... No barco mesmo, quando eu fiz a pesquisa coleta de amostras de água, logo após o barramento da usina hidrelétrica de Três Marias, e aí já no leito do São Francisco, muito próximo
talvez 3, 4 quilômetros, mas apenas 500 metros da margem, a gente tem lá uma outra barragem de rejeitos da Votorantim, construída com a mesma tecnologia, que eles informaram, os mineiros, agora no seminário, que ela está sendo descomissionada. Mas, como essa, existem outras que nós chamamos, na teoria social do risco, de armadilhas espaciais. São construções feitas pelo homem que estão armadas e que algum evento climático extremo, uma chuva forte ou uma falta de manutenção, que parece que foi o que aconteceu nessa barragem, desarma essa armadilha, ocasiona o desastre. E se, como Romani falou, algumas dessas barragens construídas com essa tecnologia ultrapassada, que já é proibida no Brasil e em quase todos os lugares do mundo que tem mineração, se alguma dessas barragens se rompe, acaba de vez o Rio São Francisco. Porque aí já não tem mais essa distância, não tem mais um rio Paraopeba, nem uma represa, né, que é um mar doce, eu encontrei, como o João falou, eu encontrei essa represa no dia 20 de fevereiro, quando eu estive lá coletando amostras no barco, e ela estava com 36% de água, então tivemos hoje está com 80%. Hoje com 80%, por causa do período chuvoso, toda evidencia. A gente, olha, essa é uma pesquisa onde a cronologia dos fatos é fundamental. É uma investigação, não tanto nas imagens de satélite, mas nos fatos, nas amostras, quando elas foram coletadas, quando sai o resultado que não é imediato. Então, respondendo ainda sobre a sua pergunta do que fazer, além da retirada da lama, eu acho que uma recomendação da pesquisa é um adensamento dessa rede de coletas de amostras de água, combinação com outras tecnologias. Nós agora estamos partindo para o terceiro paradigma tecnológico na nossa pesquisa, que é o sensoriamento remoto hiperespectral. Essa semana mesmo nós estamos tendo um treinamento com o professor Dr. Lênio Galvão, do INPE, é um cientista internacional. Olha, isso é a fronteira do conhecimento em sensoriamento remoto. Nós estamos trabalhando, nós estamos investigando numa área científica que os americanos estão estudando, os europeus estão estudando, os japoneses estão estudando, porque o nosso papel na Fundação Joaquim Nabuco não é uma instituição de gestão, é uma instituição de pesquisa, de memória e de cultura. Então, o nosso papel é revelar o que nós descobrimos nas nossas pesquisas, não é, João e o colega Romani, para que a sociedade fique informada e possa tomar decisões com base em pesquisas científicas. Vocês diriam, a partir dessas colocações que foram feitas aqui agora, da quantidade de barragens existentes ali em Minas Gerais, se a mineração é hoje a principal ameaça ao Rio São Francisco, a gente poderia chegar a essa constatação ou não? Veja só uma coisa, aí é onde eu entro com a questão de a gente distinguir o que é contaminação por esgotos e contaminação por metais pesados. Atualmente, a qualidade da água de São Francisco está péssima com relação à questão do esgoto. Uhum. Vou só te dar um dado. A cidade de Petrolina, aqui em Pernambuco, tem 80% dos seus esgotos tratados. E já ouvi uma notícia do Ministério Público de lá, de que Petrolina vai passar a ser a primeira cidade do estado de Pernambuco que vai ter 100% dos seus esgotos tratados. Petrolina tem balneários, né? Porque as prefeituras lá construíram balneários para a população tomar banho de rio nos finais de semana, como aqui na praia, né? Uhum. Muito bem. E a Compesa tem feito análises periódicas da qualidade da água em Petrolina. E creia-me, tem dado impróprias para o banho devido aos índices elevados de coliformes fecais. Aí a gente pergunta, mas Petrolina não trata seus esgotos? Mas aí, em Petrolina tem uma ponte que liga Petrolina à cidade de Juazeiro, na Bahia, que não se preocupa com isso. O tratamento de esgoto em Juazeiro é caótico e os esgotos dos baianos estão poluindo o lado de Pernambuco. E é com essa qualidade dessas águas que estão bombeando no eixo leste da transposição de São Francisco, para dentro de Boqueirão de Cabaceiras, que é uma grande represa que abastece Campina Grande e 18 municípios de seu entorno.
Veja que problemas sérios que nós vamos ter pela frente. Aí eu me pergunto, se com a questão dos esgotos domésticos a gente já tem esse tipo de problema, imagine você se estoura uma represa de grande porte com rejeitos dentro da calha do São Francisco. Aí é na hora que ele acaba de... O rio morre. O rio morre, de cara. vez. Tem também não respeitar as margens, né? Quer dizer, essas fazendas... É isso que eu ia falar, outros problemas. Margens. Desmatamento da mata ciliar, você tem perdas de solos por erosão. O professor Fabrício Listo, da Departamento de Geografia da UFPE, mostrou isso também. O assoreamento do São Francisco em graus, isso num único município, Curaçá, e ele mostrou como esse assoreamento vem contribuindo com o assoreamento. Então, esses cenários negativos fazem com que, na questão de gestão de risco aos desastres, que é o meu tema, né, de pesquisa em amplo, seja entendido como uma agudização do desastre. Ou seja, o Rio São Francisco recebe agora uma contaminação, um aporte significativo, diferente, perigoso, num cenário em que o rio já enfrenta vários problemas. Então é como você ter uma pneumonia se você já tinha uma gripe antes. Você vai ter uma condição de reação muito pior. Então esse é o cenário que preocupa a todos nós. Então são vários os problemas de São Francisco. E chega mais um. Então, como o Romani estava falando, nós lá no CIEG, nós mapeamos 94 municípios, considerando o eixo leste da transposição, 94 municípios têm contato com a água, né? E quer dizer, no mínimo, esses municípios fazem captação para vários usos e com certeza a captação para consumo humano, mas são muito mais, porque não é lógico supor que um município que está próximo, embora não tenha contato, também não se beneficie desse precioso recurso hídrico. Vamos fazer mais um intervalo curtinho, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é a contaminação. Eu adoraria estar dando uma boa notícia, mas, enfim, é a contaminação do Rio São Francisco, segundo pesquisadores da Fundação Joaquim Nabuco, por rejeitos de mineração de Brumadinho. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco, a contaminação do Rio São Francisco por rejeitos de mineração, segundo constatação de pesquisadores da Fundação Joaquim Nabuco, é o tema de hoje do nosso programa. Participam Luiz Henrique Romani, coordenador do Núcleo de Estudos em Estatísticas Sociais da Fundação Joaquim Nabuco, Neison Freire, supervisor do Centro Integrado de Estudos Georreferenciados para a Pesquisa Social e ainda o pesquisador também da Fundação Joaquim Nabuco, João Suassuna. Deixa eu trazer para vocês um dado de ontem, foi divulgado ontem, que a Agência Nacional de Mineração decidiu interditar 56 barragens em todo o Brasil e a maioria dessas barragens em Minas Gerais. A minha pergunta para vocês é a seguinte: se a gente tem, a essas alturas do campeonato, 56 barragens interditadas, qual é o tamanho da bomba relógio que está batendo aqui no país, e uma bomba relógio relacionada aí à questão da mineração? Qual é o tamanho do problema que a gente tem? Ainda não dá para medir em termos econômicos. As simulações que foram feitas para Minas Gerais, no caso de Mariana, indica uma perda expressiva do PIB de Minas Gerais por conta de Mariana. Já algumas estimativas para o Brasil por conta de Brumadinho estão falando a gente perder, em termos de produção mineral,
alguma coisa em torno de 1 ou 2%, o que significaria alguma coisa 0,2%, 0,3% do PIB brasileiro a menos em 2019 por causa de Brumadinho. No tocante a essa questão das barragens, é uma coisa que a gente levantou lá, nós temos que usar um pouco a questão parecida com o desastre de avião. Uma coisa que se faz em desastre de avião é aprender com o erro e, a partir dali, tem que fazer um procedimento novo para evitar que aquilo aconteça de novo. Então, essas 50 e tantas, provavelmente, muitas dessas são de mineradores que já faliram. Essa que rompeu de Brumadinho mesmo, ela começou a ser construída na década de 70. Quer dizer, então, não rompe a novinha, rompe uma antiga. Então, no momento do licenciamento ambiental, é preciso que a gente, então, comece a considerar isso. A exigir nos licenciamentos que se faça simulações do desastre. Não se exige isso hoje. Não se exige simulações para onde iria a água no momento do licenciamento ambiental. É um pouco bem mais simples do que isso, mas isso hoje, com o sistema de computação que a gente tem, é possível de se fazer. É possível de se exigir critérios de construção de barragens com níveis de segurança muito maiores do que se exigia no passado. Já aprendemos que esse critério, né, quando que antes de Mariana se pensaria que ia romper uma barragem dessa da Vale? Já estamos na segunda em poucos anos. Quer dizer, então, eu acho que a gente tem que aprender com o erro. É uma bomba relógio, mas também não é o caso de você não pode negar o problema, mas também não pode desesperar. Mas tem que atacar de frente. Eu não vejo hoje, infelizmente, um movimento político e de governo de atacar esse problema de frente. João, vou te passar a palavra. Só queria fazer uma correção aqui. No ímpeto da minha fala, eu disse que os dados foram de ontem e os dados foram divulgados, na verdade, na terça-feira, esses dados da Agência Nacional de Mineração. Veja, na realidade, uma represa para segurar rejeitos deveria ser construída de alvenaria. A alvenaria que eu falo é cimento, pedra, brita e ferro. Como se constrói uma represa para represar água? Teria que ser também de alvenaria uma represa para segurar rejeitos. Por que eu digo isso? 1 metro cúbico de água pesa 1 tonelada. 1 metro cúbico de rejeitos pesa 4 vezes mais. Então veja, se você adota um critério para segurar a água e faz a coisa de alvenaria, por que não utilizar o mesmo critério para segurar rejeitos? A Vale respondeu isso, disse que é antieconômico. Então é antieconômico morrerem 300 pessoas, porque a represa de rejeitos é feita com o próprio rejeito. Não segura. O material que está sendo represado é muito pesado. Não segura. Por isso que eles armaram uma bomba relógio e que já está detonando agora, né? Já foram 2 e vem muito mais pela frente. Vou aproveitar a sua fala, então, para complementar aqui as informações. Essas 56 barragens interditadas, 17 foram interditadas por conta da estabilidade e 39 pela falta de documentação que assegurasse a segurança das estruturas. Detalhe, das 17 interditadas por falta de estabilidade, 13 estão em Minas Gerais e das 13, 10 são da Vale. Aí a gente volta à palavra crime. Sim, lembrando que, por mais terrível que seja do ponto de vista do que aconteceu, mas entre o crime de Mariana e o crime de Brumadinho, o valor da Vale, ele multiplicou 3,5 vezes. Então, isso está conectado com mercados globais, especialmente a China,
A China mudou sua política interna, resolveu comprar ferro, minérios de ferro, e nós exportamos esse minério basicamente para a China. Inclusive, a bolsa de mercado dessa mercadoria é em Xangai, se não me engano. Não fica nem em Nova York ou no Brasil. Então, o que eles dizem lá é que o minério, nem por todo o minério do mundo, eles querem que existam situações de risco que colocam a bomba relógio em cima da cabeça deles. Né? E que, afinal de contas, o minério, na maneira como está, não é deles. É de acionistas que muitas vezes estão fora do Brasil. Então, esse modelo de negócio, ninguém é contra a mineração. Né? O que não se pode, o que não se admite é que uma empresa coloque em risco não apenas a população e seus próprios empregados, porque como é que uma empresa com o quadro de engenheiros que tem, a Vale, constrói um restaurante que fica embaixo de uma barragem construída com essa tecnologia que João Suassuna bem colocou, né? Isso é realmente uma situação que coloca em risco não apenas aquelas populações, mas pelos sistemas geoambientais, pelas drenagens, a rede hídrica, traz o problema muito além, geograficamente, de onde ele ocorre. Então, existem repercussões que ainda não estão mapeadas, estamos todos nós aprendendo como revelar a pesquisa nesse trabalho, inclusive, mesmo conversando com outros cientistas, com outros pesquisadores de fora da Fundação. É uma coisa nova, né? Então, isso ainda está sendo construído do ponto de vista científico. A gente tem registro de acidentes de grande proporção com a Vale no período em que ela era estatal, ou esses problemas só começaram a aparecer depois da privatização? Bem, tem que tomar certo cuidado também, porque talvez a gente não tenha tido acesso à informação no período que você está falando, né? Uhum. Tem que ver isso também, que a imprensa livre não é algo que acontece, né? Então, houveram relatos no seminário de pescadores que nós trouxemos, que essa barragem que ele comentou da Votorantim já causou problemas no lençol freático. E como ali tem uma parte de uma mina, quer dizer, o lençol freático sobe uma mina para o Rio São Francisco e acabou subindo e matando os peixes, o nascedouro de peixes que eles tinham lá. Então, próximo dessa barragem que o Neison comentou, já houve um acidente ambiental. Nós nunca ficamos sabendo. Com o Zinco. O córrego Consciência. É um córrego que está paralelo ao São Francisco. Ele é pequeno. Eu naveguei por esse córrego. Ele está completamente morto. É o que, na teoria de desastre, o Chile trabalha um pouco com esse conceito, chama-se zona de sacrifício. O que é uma zona de sacrifício? É uma zona onde a gente jogou a toalha. Está tão poluído que não há tecnologia, nada pode ser feito. Isso, para nós das ciências sociais, é uma notícia péssima, né? Porque a gente sempre acredita que sempre somos positivistas do ponto de vista da solução da ciência, que a ciência tem como resolver. Neste caso, o Chile adota isso por contaminação por radiação, né? Essa é uma discussão que precisa ser aberta, por exemplo, para esse local onde está a lama, né? Ainda tem lá 96 pessoas que não foram encontradas, né? Que estão na lama. O que fazer disso? Certamente os mineiros vão, em algum momento, abrir essa discussão. Uhum. Né? Um memorial a essas vítimas, porque já se está se falando que começa a se desenvolver um necroturismo, né? Pessoas de Belo Horizonte, e quando eu estive lá, eles já relataram isso, se deslocam até a região para ver, para conhecer essa lama, para ver o que está, né, isso daí. Então, assim, existem muitas repercussões nas ciências exatas e nas ciências sociais. E tudo isso, nós na academia estamos investigando. É um trabalho árduo, é um trabalho de descoberta mesmo científica, complexo, são várias áreas do conhecimento que estão em jogo e muitos interesses. Então, é interessante a recomendação que foi feita pelos professores da UFOP, né, a Universidade Federal de Ouro Preto. Eu estou falando isso porque nós estamos num canal que é da Universidade Federal de Pernambuco, né?
E ela recomendou para a gente agir rápido no sentido de construir alianças entre a academia e os empresários de Petrolina, os políticos. Você sabe que vai ter agora, nos próximos dias, uma audiência pública da Frente Parlamentar de Defesa do São Francisco, na ALEP, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Isso é muito importante, que a gente nos reunamos e façamos uma aliança para defender o São Francisco, antes que essa empresa faça alguma cooptação dos grupos sociais locais. Você está falando como da Vale. Estou falando da empresa Vale, que causou o crime de Brumadinho e o crime de Mariana. Isso já é um consenso, né? Antes que essa empresa faça aqui o que ela fez em Minas, onde eles têm grandes dificuldades. Os movimentos sociais mostraram isso, a universidade mostrou isso também. Você tem uma Assembleia Legislativa em Minas, onde eles relatam que a Vale tem muita influência em vários deputados que estão lá. Financiadora de campanhas, Ela é uma né? grande financiadora de campanha. Então, tudo é para ontem, como você mencionou no primeiro bloco. A pesquisa de vocês continua? Essa é a intenção nossa, inclusive de formar redes, porque nós não temos todas as expertises, né? Formar rede com a Fiocruz, com as universidades de Minas, que já colaboraram com esse seminário. Aí nós já estamos tentando fazer uma aproximação com as federações de indústria, com os departamentos de economia das federações de indústria, porque ainda não temos esse levantamento. Quantas indústrias usam a gente sabe de agricultura, que é mais notório, mas quantas indústrias precisam da água do São Francisco? Quantas elas poderiam ser prejudicadas? Nós não temos esse levantamento. Dados da pesca artesanal também. Não existe dados da pesca artesanal. Não existe dados, então, foi congelado. Então a gente precisa formar uma rede entre as universidades e com apoio do empresariado imagine que tem empresariado de alto poder econômico que vai sofrer por problema da Vale, que é o que a gente chama de externalidade negativa, né? Quer dizer, essa poluição. Então, assim, eu creio como isso é um pequeno passo que a gente começou, a gente precisa continuar e, principalmente, é preciso que a opinião pública aprenda com o erro, porque o que aconteceu com Mariana é que toda a tentativa de legislação para melhorar a parte de mineração ficou por terra. Não passou. Está lá parada no Congresso Nacional. Quer dizer, não se aprendeu com Mariana, se repetiu com Brumadinho. Mas nós temos também limitações, né? Temos limitações orçamentárias, temos limitação de quadro de pessoal. No meu caso, particularmente sensoriamento remoto, a gente chegou não no limite do conhecimento, daquilo que a gente pode fazer, da expertise que a gente tem. Mas eu preciso, como eu lhe falei no bloco anterior, mudar o paradigma. Quando essa contaminação do Paraopeba, ela toca a represa de Três Marias, muda novamente o cenário. Veja, a lama na Terra é um comportamento, do ponto de vista da energia eletromagnética dela e do que eu consigo extrair a partir de dados de imagens de satélite, que para nós é gratuito. Esse é o paradigma que a gente tem que usar. Quando ela atinge a água, ela mudou, segundo paradigma. Eu passei a medir a reflectância de superfície através de métodos que extraem esse valor das imagens de satélite. Quando ela chega na represa de Três Marias, o cenário muda novamente. É o terceiro paradigma, que é o hiperespectral. Porque é um grande volume d'água, essa diluição é muito maior. Então, para fazer isso, eu preciso de recursos para continuar com a pesquisa. Eu preciso de drones, eu preciso de câmeras hiperespectrais, preciso de redes amostrais. O recado que eu estou dizendo é que nós temos condições de coordenar uma equipe de alto nível científico que possa monitorar a qualidade da água, João, junto com colegas da Fundação e de outras instituições das redes, nos grandes lagos do São Francisco, porque o comportamento dessa contaminação nesses ambientes aquáticos de grandes volumes d'água exige um esforço científico da fronteira do conhecimento. Tá? Mas hoje, atualmente, nós, na Fundação Joaquim Nabuco, nós não temos condições de instrumentos para fazer isso. Então, eu acho que essa também é uma das recomendações que a gente faria, e acho que quem tem que pagar é a Vale.
O IBAMA é o órgão responsável por fazer um monitoramento sistemático? Não. O IBAMA é responsável por conceder licenças ambientais quando a obra tem um impacto que é de mais de um estado. Então, no caso de Brumadinho, provavelmente o licenciamento foi feito pela agência estadual. Mas eu me refiro agora. Não, seria a Agência Nacional de Mineração. Essa contaminação, a extensão É uma agência que tem 40 servidores, ninguém nunca ouviu falar, surgiu agora. A Agência Nacional de Mineração. Para cuidar do país todo. Acho que são 4.000 barragens, né? Eu sei que eles são Você veja que não tem condição, é. né? Não é lógico supor que uma agência com 40 funcionários, né, colegas nossos, servidores públicos federais, tenha condição de monitorar 4.000 barragens. Mas isso não existe, né? Então, é o mercado que comanda, né? E essas empresas de mineração, elas se sentem à vontade para minimizar os custos e maximizar os lucros. E nisso está a população, nesse jogo. João. Veja, eu acho que a palavra de ordem é monitoramento. Temos que monitorar a qualidade das águas do São Francisco ao longo de toda a bacia até a Foz, entendeu? Aí eu fico assim imaginando o seguinte: a Chesf tem distribuído ao longo da calha do rio, desde a região do Alto até a Foz, estações de aferimento de vazões. E eles têm informado diariamente a vazão do Rio São Francisco nessas estações. Isso cai em rede e tal. Eu tenho acesso diário dos volumes do São Francisco. Muito bem. Já que existe uma infraestrutura montada pela Chesf e ela faz isso com muito bem feito, por que não criar grupos, equipes, para, nessas estações, começarem a aferir também a qualidade das águas do São Francisco? Se criaria parâmetros de contaminação com metais pesados, a partir dos quais iria se proibir, sim, o uso da água para fins de potabilidade, cara. Então, isso é possível se fazer e é começar de ontem, porque a contaminação, minha amiga, já começou, viu? Gente, boa noite mais uma vez. Boa noite. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Tomara que num próximo encontro nosso as notícias sejam boas, muito boas. E para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e até o nosso próximo encontro.